Eu ainda me lembro do momento exato em que minha esposa se afastou de mim, como se eu estivesse coberto de ácido. Era uma terça-feira à noite em outubro, e o cheiro do perfume de outra pessoa permanecia em seu pescoço quando me inclinei para beijá-la. Foi quando Melissa disse aquelas palavras que mudariam tudo. Não me toque, Ryan. Sua voz era fria, distante, como se estivesse falando com um estranho que invadiu seu espaço pessoal em um trem lotado, não com seu marido de 7 anos. O perfume não era meu. Eu sei porque não uso perfume. Nunca usei, por causa de alergias. Eu me afastei. Algo dentro de mim se quebrando silenciosamente enquanto a observava se virar. Os ombros tensos, sob a blusa de seda verde esmeralda que eu havia comprado para seu aniversário no último ano. Ela estava distante havia semanas, mas isso era diferente. Era deliberado. Era uma linha sendo traçada. Estou apenas cansada, ela murmurou, sem encontrar meus olhos. O trabalho tem sido louco. A conta Henderson está me matando. Eu assenti, recuando, dando a ela o espaço que de repente parecia precisar tão desesperadamente. Claro, eu disse. Entendo. Mas não entendia. Não realmente. Não ainda. Naquela noite fiquei acordado ao lado dela, ouvindo sua respiração. Não era o som profundo e rítmico ao qual me acostumei ao longo dos nossos anos juntos. Era superficial, controlado, a respiração de alguém fingindo estar dormindo. O celular dela vibrou uma vez na mesa de cabeceira, depois novamente. Ela não se mexeu, mas vi suas pálpebras tremularem na penumbra filtrada pelas cortinas do nosso quarto. Eu não peguei o celular dela, ainda não precisava, mas eu sabia. Você sabe como as pessoas falam sobre o instinto visceral, aquele instinto primitivo que alerta para o perigo antes que a mente consciente possa processá-lo? O meu estava gritando, um alarme silencioso ressoando por todo o meu corpo. Mas eu nunca fui de confrontos dramáticos ou explosões emocionais. Não é assim que eu processo as coisas. Então, observei e esperei. Na manhã seguinte, Melissa estava de pé cedo, o que era incomum para ela. Normalmente sou eu quem faz o café, quem começa o dia, enquanto ela se enterra mais fundo sob as cobertas, reclamando que precisa de só mais 5 minutos. Mas naquele dia, ela já estava vestida com roupas de corrida quando abri os olhos. Vou correr, ela disse, amarrando os cadarços com um foco incomum. Pode ser uma corrida longa, não espere pelo café da manhã. Eram 5h30 da manhã. Em 7 anos de casamento, eu nunca soube que Melissa acordava voluntariamente antes das 7, a menos que a casa estivesse pegando fogo. Tá bom, eu disse, minha voz ainda rouca de sono. Tenha uma boa corrida. Ela não me beijou de despedida, nem mesmo olhou para mim. Depois que a porta da frente fechou, fiquei deitado por exatamente 3 minutos antes de deslizar para fora da cama. Fui até a janela e a vi entrar no carro, não com tênis de corrida, mas com saltos altos clicando no asfalto. Ela não ia correr. Ela ia encontrar alguém. Foi quando tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-la com uma raiva cheia de lágrimas. Não ia jogar acusações ou exigir explicações. Eu ia ter certeza antes de dizer uma palavra. Tomei banho rapidamente, vesti jeans e um suéter azul escuro e a segui. Não no meu carro, ela o reconheceria imediatamente. Chamei um Uber e pedi ao motorista que seguisse o Audi prata a cerca de um quarto de milha à nossa frente. Tudo bem, cara? O motorista, um cara chamado Kevin, com um bigode grosso e olhos gentis, perguntou. Só preciso confirmar algo, respondi, mantendo os olhos fixos no carro de Melissa enquanto ela entrava na rodovia. Kevin me deu um olhar compreensivo pelo retrovisor. Já passei por isso, ele disse baixinho. Espero que você esteja errado. Eu também, sussurrei, embora soubesse que não estava. Melissa dirigiu por 30 minutos, eventualmente estacionando no estacionamento do Lakeside Hotel, um lugar conhecido por sua discrição e quartos caros com vista para a água. Não é o tipo de lugar onde você vai para uma reunião de negócios às 6 da manhã. Pedi a Kevin que me deixasse do outro lado da rua. Quer que eu espere? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Pode demorar um pouco. Kevin hesitou. Então rabiscou algo em um recibo e me entregou. Meu número. Ligue se precisar de uma carona de volta ou de alguém para conversar. Guardei o papel no bolso e agradeci.
Era uma pequena gentileza, mas quase me quebrou. Engraçado como isso funciona. Você consegue se manter inteiro durante as grandes coisas, mas são os pequenos momentos de humanidade inesperada que ameaçam te desfazer. Observei Melissa entrar no hotel, seu passo determinado, confiante. Ela não olhou ao redor nervosamente ou verificou se alguém estava observando. Não era a primeira vez que fazia isso. Não tentei segui-la imediatamente para dentro, isso seria arriscado demais. Hotéis têm câmeras de segurança e funcionários treinados para identificar pessoas que não pertencem ali. Em vez disso, caminhei ao redor do prédio, estudando o layout. O Lakeside tinha formato de U, com quartos voltados tanto para a rua quanto para a água. Posicionei-me do outro lado da rua, em um pequeno café com mesas ao ar livre, que tinha uma visão clara da maioria das janelas do hotel. Pedi um café e esperei, observando a entrada enquanto fingia trabalhar no meu laptop. 20 minutos depois, ele apareceu. Jason Cooper, o chefe de Melissa, o homem cujo nome vinha aparecendo com frequência cada vez maior no identificador de chamadas da nossa casa nos últimos meses. O homem cujo perfume eu senti no pescoço da minha esposa na noite anterior. Ele atravessou o saguão com a confiança fácil de alguém que se acredita intocável. Terno caro, cabelo perfeito, aliança brilhando na mão esquerda. Eu conhecia sua esposa, Rebecca. Jantamos com eles 2 vezes. Ela colecionava xícaras de chá vintage e ria alto demais das próprias piadas. Eles tinham filhas gêmeas na faculdade. Eu o observei entrar no hotel, sabendo exatamente para onde ele estava indo. Não havia necessidade de descobrir o número do quarto ou me arriscar por corredores. Eu podia confirmar o que precisava de onde estava sentado. E, de fato, 15 minutos depois, eu os vi. Quarto andar, canto com varanda voltada para o lago. Eles não se preocuparam em fechar as cortinas completamente. Outro sinal de sua arrogância, da certeza de que ninguém estaria observando. Pude ver a silhueta de Melissa se movendo pelo quarto, depois a de Jason se juntando à dela. Tirei meu celular e usei o zoom da câmera para tirar várias fotos claras, não explícitas o suficiente para serem vulgares, mas condenatórias o suficiente. Ele se abraçando na janela, a blusa verde esmeralda dela caindo no chão, a mão dele na base das costas dela, guiando-a para a cama. Era o suficiente, mais que o suficiente. Deixei dinheiro para o café e fui embora, cada passo pesado com o peso da certeza. Não confrontei Melissa quando ela voltou para casa 3 horas depois, corada, alegando que teve uma ótima corrida. Você deveria ter visto o nascer do sol sobre o lago, ela disse. Não mencionei que sabia que ela tinha visto aquele nascer do sol pelas janelas do quarto 412 do Lakeside Hotel, com as mãos do chefe dela em seu corpo em vez das minhas. Como foi sua corrida? Perguntei casualmente, sem tirar os olhos do meu laptop. Ela hesitou por uma fração de segundo. Boa, clareou minha cabeça. Eu assenti, ainda sem encontrar seus olhos. Tem café. Obrigada, ela disse, servindo-se de uma xícara. Que horas é seu compromisso com Ethan hoje à noite? Meu irmão se chama Daniel. Ethan é meu primo que mora em Seattle. Não falamos há 2 anos, respondi. Como se tudo estivesse normal, como se eu não soubesse. Provavelmente não vou voltar até tarde. Tudo bem, ela disse rapidamente, rápido demais. Tenho muito trabalho para colocar em dia mesmo. Talvez fique no escritório. Claro, eu disse, finalmente olhando para ela. Nossos olhos se encontraram, e por um momento pensei ter visto algo. Culpa, talvez. Ou medo de que eu soubesse. Mas então passou, substituído pela máscara cuidadosa que ela vinha usando por semanas. Devo ir, ela disse olhando para o relógio, o mesmo gesto que fotografei no hotel. Boa sorte, eu disse, e falei sério, não porque desejava seu sucesso, mas porque já estava me desconectando dela, de nós, da vida que construímos juntos. Naquele momento, percebi que já tinha começado a deixá-la ir. Depois que ela saiu, fiquei sentado na nossa cozinha silenciosa por um longo tempo, olhando para a foto de casamento que mantínhamos na geladeira. Nós em uma praia no Havaí, queimados de sol e rindo, o vestido branco dela esvoaçante ao vento, meus braços envolvendo sua cintura. Parecíamos felizes. Talvez fôssemos então. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente a primeira vez em 3 anos e então liguei para meu irmão, Daniel.
Preciso falar com você, eu disse quando ele atendeu. Pessoalmente, e preciso que você não faça perguntas agora. Daniel, para seu crédito, não hesitou. Minha casa, 1 hora. Meu irmão mora em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. O tipo de lugar de solteiro que sempre cheira a pizza e meias de academia. Quando cheguei, ele olhou para meu rosto e me entregou uma cerveja sem dizer uma palavra. Melissa está me traindo, eu disse após um longo gole. As palavras pareciam estranhas na minha boca, estrangeiras e amargas. Daniel não pareceu surpreso, o que foi uma dor à sua maneira. Você sabia? Perguntei. Ele suspirou sentando-se no sofá ao meu lado. Eu suspeitava, pelo jeito que ela tem agido nos jantares de família, como mal olha para você. Não quis dizer nada sem provas. Eu tenho provas, eu disse, tirando meu celular e mostrando as fotos que tirei. Contei tudo a ele: o perfume, a falsa corrida, Jason Cooper. O que você vai fazer? Daniel perguntou quando terminei. Confrontá-la? Balancei a cabeça. Não, é o que ela esperaria, uma grande explosão, lágrimas, acusações. Seria quase um alívio para ela, acho, ter tudo às claras. Então, o quê? Tomei outro gole da cerveja, o plano se formando na minha mente enquanto falava. Vou dar a ela exatamente o que ela tem querido: distância, espaço. Vou me tornar o fantasma que ela tem me tratado como. Daniel parecia cético. Você vai simplesmente ignorá-la? Não exatamente, eu disse. Vou espelhar tudo o que ela fez comigo. A retirada emocional, as desculpas, a ausência, mas não vou dar a ela a satisfação de saber o motivo. Ela não me deu essa cortesia. Isso parece frio, Daniel disse cuidadosamente. Eu ri, um som oco que surpreendeu até a mim. É mais frio do que o que ela está fazendo, mentindo na minha cara todos os dias, planejando me usar como álibi enquanto dorme com o chefe. Naquela noite não voltei para casa. Mandei uma mensagem para Fillers às 18h30. Atrasado com Ethan, não espere. Ela respondeu quase instantaneamente. Sem problema, estou atolada de trabalho mesmo. Posso dormir na Jen se ficar muito tarde. Jen é a amiga dela que mora no centro. Eu sabia que Melissa não estaria no apartamento de Jen naquela noite. Ela estaria no quarto 412 do Lakeside Hotel, ou em algum lugar semelhante, com Jason Cooper. Fiquei na casa de Daniel naquela noite, dormindo no sofá desconfortável, encarando o teto até as primeiras horas da manhã. Não porque estava com o coração partido, embora estivesse, mas porque estava planejando, calculando, me preparando para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, voltei para casa cedo, chegando bem quando Melissa saía do banho. Ela se assustou ao me ver sentado à mesa da cozinha. Você me assustou, disse, segurando a toalha com mais força. Não ouvi você entrar. Desculpe-me, respondi, sem soar nada arrependido. Como foi o trabalho? Exaustivo, ela disse. A mentira saindo fácil agora. Acabei na Jen por volta da meia-noite. Assenti, tomando um gole do meu café. Cancelei nossos planos de jantar com os Wilsons no sábado. Os Wilsons eram nossos amigos mais próximos como casal. Jantares mensais por anos. Melissa pareceu genuinamente surpresa. Por quê? Você os odeia? Ela perguntou. Tínhamos esse plano há semanas. Dei de ombros. Não estava mais afim. Ryan, o que está acontecendo com você? Ela perguntou. E eu podia ouvir a primeira nota de preocupação em sua voz. Não preocupação com o nosso casamento ou com meus sentimentos, mas preocupação de que eu pudesse estar perturbando o equilíbrio cuidadoso que ela havia criado. Aquele que permitia que ela tivesse seu caso enquanto mantinha sua vida confortável comigo intacta. Nada, eu disse, levantando-me. Estou apenas cansado. O trabalho tem sido louco. Repeti a desculpa dela de volta, observando enquanto o reconhecimento cintilava em seus olhos. Nos 2 semanas seguintes, implementei meu plano com precisão metódica. Cancelei pequenas coisas importantes para ela. A reserva no restaurante favorito dela para nosso encontro mensal. A massagem de casal que ela estava ansiosa. A viagem de fim de semana para a casa do lago dos pais dela. Comecei a trabalhar até tarde, às vezes não voltando para casa, até que ela já estivesse dormindo. Parei de perguntar sobre o dia dela. Parei de tocá-la completamente, sem beijos de despedida,
sem mão nas costas dela ao passarmos no corredor, sem alcançá-la na cama à noite. Tornei-me o marido que ela me transformou, e isso a estava deixando louca. Você está bravo comigo? Ela finalmente perguntou uma noite, encurralando-me no nosso quarto enquanto eu me trocava para dormir. Olhei para ela com a mesma expressão vazia que ela vinha me dando por meses. Não, por que estaria bravo? Você tem agido estranho, distante. Tenho? Perguntei suavemente. Não percebi. Ela franziu a testa, cruzando os braços sobre o peito. Ryan, se algo está te incomodando, apenas diga. Não jogue joguinhos. A ironia da declaração dela quase me fez quebrar o personagem, rir na cara dela, gritar ou jogar algo contra a parede. Mas não fiz isso. Fiquei calmo, controlado. Nada está me incomodando, eu disse. Estou apenas focado em outras coisas agora. Que outras coisas? Ela exigiu, um toque de pânico rastejando em sua voz. Essa era uma nova área para ela, eu sendo emocionalmente indisponível, ela tendo que buscar minha atenção. Dei de ombros. Trabalho, vida, o futuro. Nosso futuro? Ela pressionou, dando um passo em minha direção. Eu deliberadamente a desviei, indo em direção ao banheiro. Vou tomar banho. Fechei a porta antes que ela pudesse responder, encostando-me nela e ouvindo seu suspiro frustrado do outro lado. Isso não era sobre vingança, não realmente. Era sobre recuperar minha dignidade, minha agência, em uma situação onde ela me deixou impotente. Enquanto isso, eu estava fazendo movimentos que ela desconhecia. Fui abordado por uma empresa concorrente 6 meses antes, mas recusei por lealdade à minha empresa atual. Entrei em contato com o meu contato lá, informando que agora estava interessado se a oferta ainda estivesse de pé. Estava, com um aumento significativo de salário e a chance de liderar minha própria equipe. Aceitei, marcando uma data de início para um mês depois. Quando se tratava da minha carreira, sempre joguei pelo seguro, escolhendo estabilidade em vez de risco. Agora, com minha vida pessoal em pedaços, eu me vi disposto a correr riscos que antes evitava. Também consultei discretamente um advogado de divórcio, querendo entender minhas opções antes de tomar qualquer decisão irreversível. A advogada, uma mulher de olhos perspicazes chamada Catherine Mercer, revisou nossas finanças e me aconselhou sobre como me proteger. Documente tudo, ela me disse, e comece a separar suas finanças agora, sutilmente, sem esconder ativos. Isso é ilegal e antiético, mas garantindo que você tenha suas próprias contas, seu próprio crédito, sua própria rede de segurança. Segui seu conselho, abrindo uma nova conta em um banco diferente e redirecionando uma parte do meu salário para lá. Fiz cópias digitais de todos os nossos documentos financeiros importantes e os armazenei de forma segura na nuvem. Comecei a catalogar nossos bens, determinando o que era de propriedade conjunta versus adquirido individualmente. O caso continuou, claro. Mais 2 vezes naquela semana, ela voltou para casa cheirando ao perfume dele, seus olhos evitando os meus enquanto fazia desculpas sobre trabalhar até tarde ou tomar drinks com colegas. Não disse nada, não fiz nada. Simplesmente observei, catalogando cada mentira, cada traição, construindo meu caso em silêncio. Uma noite, encontrei Carla, do RH, no elevador no trabalho. Ela sempre foi amigável comigo e ocasionalmente conversávamos sobre política do escritório ou planos de fim de semana. Desta vez, ela parecia desconfortável, evitando meus olhos enquanto descíamos juntos. Tudo bem, Carla? Perguntei. Ela hesitou, então se virou para mim com preocupação nos olhos. Ryan, não sei se deveria dizer algo, mas tem havido conversas sobre Melissa e Jason Cooper. Meu estômago se apertou, mas mantive minha expressão neutra. Que tipo de conversa? Eles foram vistos juntos fora do trabalho, muito, e Jason tem um histórico com funcionárias. Ela parecia genuinamente angustiada. Só achei que você deveria saber, porque te respeito e porque isso já aconteceu antes. A última mulher que se envolveu com ele acabou sendo transferida para outra filial quando as coisas deram errado. Assenti lentamente, processando essa nova informação. Obrigado por me contar, Carla. Aprecio isso. Você é um cara legal, Ryan. Ela disse enquanto as portas do elevador se abriam. Você merece coisa melhor.
Aquela breve conversa confirmou o que eu já suspeitava. O caso de Jason com Melissa não era o primeiro, e todos sabiam, exceto os cônjuges. Eu fui o último a saber, a piada que todo o escritório compartilhava pelas minhas costas. A humilhação queimava no meu peito, mas eu a canalizei em determinação. Isso não era mais apenas sobre a traição de Melissa. Era sobre recuperar meu autorrespeito. Na sexta-feira, enquanto Melissa estava no trabalho, passei pelas nossas finanças. Tínhamos contas separadas, além de uma conjunta para despesas domésticas. Transfira para a conta conjunta minha parte das contas do próximo mês e depois removi meu nome dela completamente. Redirecionei meu depósito direto para minha conta pessoal. Pequenos passos práticos em direção à separação. Naquela noite, enquanto Melissa dormia ao meu lado ou fingia dormir, eu não conseguia mais distinguir a diferença. Coloquei a fotografia do hotel na bolsa dela, escondida entre sua carteira e seu planejador diário, onde ela certamente a encontraria, mas não imediatamente. Queria que a descoberta viesse quando ela estivesse sozinha, quando eu não estivesse lá para testemunhar sua reação. Na manhã seguinte, disse a ela que ia pescar com Daniel pelo dia, outra mentira para espelhar as dela. Na realidade, fui para um pequeno apartamento que aluguei no dia anterior, pago em dinheiro, 3 cidades adiante. Passei o dia organizando minha nova vida, comprando móveis básicos, transferindo serviços para meu nome, providenciando para que meu correio fosse encaminhado para uma caixa postal. Quando voltei para casa naquela noite, Melissa estava me esperando, o rosto pálido, os olhos vermelhos. A fotografia estava agarrada em sua mão. "O que é isso?" ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Olhei para a fotografia como se a visse pela primeira vez. "Parece você em uma porta de hotel." "Por que você tem isso?" ela exigiu, sua voz subindo. "Você está me seguindo?" Não respondi à pergunta dela. Em vez disso, fiz a minha. "Há quanto tempo você está dormindo com Jason Cooper?" A cor sumiu de seu rosto. Por um momento, ela parecia que poderia negar, inventar alguma explicação elaborada para estar em um hotel às 6 da manhã de uma terça-feira. Mas então seus ombros caíram, a luta saindo dela. "Não é o que você pensa", ela disse fracamente. Eu ri. O som áspero em nossa sala de estar, silenciosa. "É exatamente o que eu penso, Melissa. Você tem tido um caso com seu chefe casado por, o quê, meses agora. Enquanto mentia na minha cara todos os dias, enquanto se afastava do meu toque como se eu te enojasse, enquanto me usava como seu álibi para encontrá-lo em hotéis." "Ryan, por favor", ela disse, lágrimas escorrendo por suas bochechas agora. "Podemos superar isso, foi um erro, não significou nada." "Se não significou nada, por que você fez isso?" perguntei genuinamente curioso. "Valeu a pena jogar fora 7 anos de casamento por alguém que nunca vai deixar a esposa por você?" Sua cabeça se ergueu. "Como você sabe que ele não vai deixar a Rebeca?" E lá estava. A verdade que ela não pretendia revelar. Ela não estava arrependida do caso. Estava arrependida de ter sido pega antes que seu plano, qualquer que fosse, pudesse se concretizar. "Ele não vai", eu disse com certeza. "Homens como Jason não deixam suas esposas por suas subordinadas. É ruim para a imagem deles. E mesmo que ele fizesse, ele te trairia também. Ele tem um histórico, Melissa. Você realmente não sabia disso?" Ela piscou, confusão cruzando suas feições. "Do que você está falando?" "Pergunte no seu escritório. Pergunte para a Carla no RH. Jason Cooper tem um padrão. Você é apenas a última de uma longa linha de mulheres que ele seduziu e descartou. Parabéns por entrar no time." Minhas palavras a atingiram como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, afundando no sofá. "Você está mentindo", ela sussurrou, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. "Por que eu mentiria?" perguntei. "O que eu ganharia com isso?" "Você é quem tem mentido, Melissa. Por meses, para mim, para si mesma, provavelmente para ele também. A Rebeca já sabe, ou vocês dois ainda estão fingindo que é só entre vocês?" O rosto de Melissa desmoronou, sua narrativa cuidadosamente construída, desabando ao seu redor. "Eu o amo", ela disse, sua voz pequena e quebrada. Foi o golpe final, pior do que descobrir o caso, pior do que as mentiras e a traição. Ela o amava enquanto era casada comigo. "Então, espero que vocês sejam muito felizes juntos",
eu disse, minha voz notavelmente firme, apesar do terremoto acontecendo dentro de mim. Mas vocês vão construir essa felicidade sem mim. Virei-me e caminhei em direção à porta, incapaz de ficar naquela casa com ela por mais um minuto. Aonde você vai? Ela gritou atrás de mim, pânico em sua voz. Fora, respondi, usando o mesmo tom vago e desdenhoso que ela vinha usando comigo por meses. Não espere. Passei aquela noite no meu novo apartamento, deitado em um colchão no chão, encarando o teto desconhecido. Eu deveria estar devastado, quebrado. Em vez disso, senti uma paz estranha. O pior tinha acontecido e eu sobrevivi. De manhã, liguei para nosso amigo em comum, Steve, pedindo para encontrá-lo para um café. Steve nos conhece desde a faculdade. Foi ele quem nos apresentou em uma festa de Halloween há 10 anos. Melissa está me traindo com o chefe dela. Contei a ele sem rodeios, depois que nos sentamos com nossas bebidas. Descobri há algumas semanas. Vamos nos divorciar. A mandíbula de Steve caiu. Nossa, Ryan, sinto muito. Tem certeza? Talvez tenha havido algum mal-entendido. Mostrei a ele a fotografia do hotel. Sem mal-entendido. Ela admitiu ontem à noite. Steve balançou a cabeça, parecendo genuinamente atordoado. Nunca imaginei que Melissa, de todas as pessoas, o que você vai fazer? Já fiz, eu disse. Mudei-me, separei nossas finanças, vou pedir o divórcio na próxima semana. Assim, sem mais? Steve perguntou. Sem lutar pela relação? Suspirei, tentando encontrar as palavras para explicar minha decisão. Não há mais nada pelo que lutar, Steve. A mulher com quem me casei não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Steve ficou quieto por um momento, digerindo isso. O que posso fazer? Ele finalmente perguntou. Como posso ajudar? Preciso que você faça algo por mim, eu disse, e vai parecer estranho. Expliquei o que queria, que Steve postasse anonimamente sobre o caso em um fórum comunitário local, sem nomes, sem a fotografia, nada que pudesse ser rastreado até mim ou Melissa diretamente. Apenas detalhes suficientes para que as pessoas do nosso círculo social conectassem os pontos. Por quê? Steve perguntou, claramente desconfortável com a ideia. Por que não deixar para lá? Porque Melissa já está criando uma narrativa, expliquei. Ela ligou para Jen ontem à noite depois que saí. Disse a ela que eu fui emocionalmente abusivo, que estava rastreando seus movimentos, que ela tinha medo de mim. Jen ligou para Daniel para checar como eu estava, e ele me contou tudo o que Melissa disse. Ela está tentando controlar a história, se fazer de vítima. Não quero vingança, Steve. Só quero que a verdade seja conhecida. Steve hesitou, então assentiu lentamente. Tá bom, eu faço, mas nada que possa prejudicar a carreira dela ou algo assim. Só os fatos. Concordei. É tudo o que quero. O post foi ao ar naquela tarde. À noite, meu celular estava vibrando com mensagens de amigos e conhecidos, alguns expressando simpatia, outros pedindo confirmação, alguns chocados que eu exporia a roupa suja tão publicamente. Não respondi a nenhum deles. A verdade estava lá fora agora. Isso era suficiente. Melissa ligou 17 vezes naquela noite. Não atendi. Ela deixou mensagens de voz variando de pedidos de desculpas chorosos a acusações furiosas e súplicas desesperadas para que eu voltasse para casa para conversarmos. Ouvi cada uma e depois as deletei todas. No dia seguinte, no trabalho, pedi uma reunião com meu chefe, explicando que deixaria a empresa no final do mês por uma nova oportunidade. Também mencionei previamente que preferia não comparecer à festa de fim de ano do escritório, já que minha esposa e eu estávamos nos separando e seria constrangedor, dado o relacionamento dela com Jason Cooper. Os olhos do meu chefe se arregalaram. Jason Cooper? Você está dizendo... Assenti uma vez, sem elaborar mais. Não precisava. A implicação era clara. Até o final do dia, a fofoca do escritório estava fervendo. 2 pessoas pararam na minha mesa para expressar solidariedade. 3 outras enviaram e-mails de apoio. Um colega mais velho, que estava na empresa há décadas, me convidou para almoçar, onde revelou que Jason esteve envolvido em pelo menos 4 casos no ambiente de trabalho que ele sabia. 2 dos quais terminaram em acordos significativos para evitar processos por assédio.
A empresa o protege porque ele traz grandes contas, meu colega explicou. Mas dessa vez, ele pode ter ido longe demais. Dormir com uma subordinada casada é diferente de seus flertes habituais com mulheres solteiras. Pode haver questões de responsabilidade que a empresa não vai querer lidar. Assenti, absorvendo essa informação sem comentar. Não tinha a intenção de criar consequências profissionais para Melissa ou Jason, mas também não ia protegê-los das consequências naturais de suas escolhas. Na segunda-feira, encontrei-me com uma advogada de divórcio, uma mulher calma e eficiente chamada Catherine, altamente recomendada por um colega. Expus a situação, explicando que queria uma divisão justa e limpa com o mínimo de drama, sem filhos, bens razoáveis, casamento de curta duração. Catherine fez anotações. Deveríamos conseguir resolver isso sem muita complicação, a menos que ela conteste. Ela pode, admiti. Ela não está lidando bem com isso. Os olhos de Catherine encontraram os meus por cima dos óculos. Raramente lidam quando são os culpados, mas a infidelidade é bastante direta em termos de culpa. Se ela for inteligente, aceitará um acordo razoável e seguirá em frente. Os papéis do divórcio foram entregues a Melissa no escritório dela 2 dias depois. Talvez um movimento mesquinho, mas eu queria que Jason Cooper visse, soubesse que suas ações tinham consequências. Naquela noite, a história se espalhou por todo o nosso círculo social. Os olhares de simpatia que Melissa vinha recebendo. Pobre Melissa, casada com o controlador e paranoico Ryan, transformaram-se em sussurros pelas costas. A narrativa que ela tentou criar desmoronou sob o peso da verdade. Ela apareceu no apartamento de Daniel naquela noite, claramente tendo descoberto onde eu poderia estar. Daniel me ligou enquanto ela batia na porta, exigindo falar comigo. Não a deixe entrar, eu disse a ele. Não se envolva. Ela está causando uma cena, Daniel disse, parecendo estressado. Os vizinhos vão chamar a polícia. Que chamem, respondi. Isso não é seu problema para resolver. Eventualmente, Melissa foi embora, mas não antes de deslizar uma carta por baixo da porta de Daniel. Ele a leu para mim pelo telefone. Uma divagação escrita à mão de 3 páginas, alternando entre pedidos de desculpas, justificativas e acusações. Ela alegou que Jason a manipulou, que planejava terminar o caso, que ainda me amava mais do que tudo. Implorou para que eu voltasse para casa, para lhe dar outra chance, para não jogar fora tudo o que construímos juntos. O que devo fazer com isso? Daniel perguntou quando terminou de ler. Jogar fora, eu disse. Não muda nada. 2 dias depois, recebi uma visita surpresa no meu novo local de trabalho. Rebecca Cooper, esposa de Jason. Ela pediu para falarmos em particular, então a levei a uma cafeteria próxima. Recebi algumas fotos interessantes pelo correio. Ela disse sem preâmbulos, deslizando um envelope manila pela mesa. Dentro, havia fotos mais explícitas de Jason e Melissa juntos, que eu não tirei e não enviei. Isso não veio de mim, eu disse imediatamente. Rebecca fez um gesto desdenhoso. Eu sei. Vieram da ex-namorada de Jason, Alicia Martinez. Ela trabalhava na contabilidade até o ano passado. Aparentemente, ela vinha acompanhando ele, esperando o momento certo para expô-lo. Seu pedido de divórcio deu a ela a oportunidade perfeita. Fiquei atônito. Sinto muito. Não sinta, Rebecca disse, com um brilho de aço nos olhos. Eu sabia das atividades de Jason há anos. Escolhi ignorar porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Mas isso é diferente. Melissa não é uma estagiária ingênua ou uma nova contratada. Ela é uma mulher casada que conscientemente entrou em um caso com meu marido. Nenhum dos dois merece proteção. O que você vai fazer? Perguntei. Já fiz, Rebecca respondeu. Pedi o divórcio, congelei nossas contas conjuntas e enviei cópias dessas fotos para o conselho da empresa, junto com um histórico detalhado do padrão de Jason de perseguir subordinadas. Eles podem lidar com ele ou lidar com um processo muito público e muito complicado de mim. Estudei seu rosto, vendo não uma vítima, mas uma adversária formidável que foi pressionada demais. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber que não está sozinho nisso, ela disse. E porque quero que você saiba que nenhum deles vai vencer. Não dessa vez.
O mês seguinte passou em um borrão de reuniões legais, divisões de propriedades e uma UIB cuidadosamente orquestrada de Melissa. Ela tentou de tudo para me fazer falar com ela diretamente, aparecendo no meu trabalho, enviando amigos como emissários, até ligando para meus pais para implorar seu caso. Mantive-me resoluto em meu silêncio. Não havia mais nada a dizer. Jason Cooper, como Rebecca e eu previmos, não deixou sua esposa por Melissa. Na verdade, segundo fofocas do escritório repassadas por um ex-colega simpático, ele foi colocado em licença administrativa enquanto aguardava uma investigação sobre sua conduta no trabalho. 3 outras mulheres apresentaram queixas assim que as evidências de Rebecca chegaram ao conselho. A empresa estava em modo de controle de danos e Jason e Melissa eram danos colaterais. 6 semanas após descobrir o caso, nosso divórcio foi finalizado. O acordo foi justo. Cada um manteve suas próprias contas de aposentadoria e pertences pessoais. Vendemos a casa e dividimos os lucros. Dividimos nossas economias conjuntas, sem pensão alimentícia, sem envolvimentos contínuos. Uma ruptura limpa. Assinei os papéis sem emoção, observando enquanto Melissa fazia o mesmo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi a primeira vez que a vi pessoalmente desde a noite em que saí. Ela parecia menor, de alguma forma, diminuída. É realmente isso que você quer? Ela perguntou enquanto saíamos do escritório do advogado, ficando muito perto de mim no estacionamento. Terminar as coisas assim, sem nem tentar? Olhei para ela por um longo momento. Não é o que eu queria, Melissa. Queria que nosso casamento desse certo. Queria que você fosse a pessoa que eu pensava que era. Mas nem sempre conseguimos o que queremos. Eu ainda te amo, ela sussurrou, estendendo a mão para pegar a minha. Dei um passo para trás, mantendo a distância entre nós. Não, você não ama. Você ama a vida que tínhamos, a estabilidade, o conforto, mas não me amava o suficiente para ser fiel ou honesta. E eu não te amo mais o suficiente para perdoar isso. Então é isso? Ela perguntou. Um toque da antiga Melissa, afiada, desafiadora, surgindo através das lágrimas. 7 anos e você pode simplesmente ir embora sem olhar para trás? Balancei a cabeça. Não fiz nada além de olhar para trás pelas últimas 6 semanas, Melissa. Tudo o que vi foi o quão cego eu fui. O quão disposto a ignorar os sinais porque não queria enfrentar a verdade. Estou cansado de olhar para trás agora. Estou seguindo em frente. Sem mim, ela disse, sua voz oca. Sim, concordei. Sem você. Caminhei até meu carro sem me virar, mesmo quando ouvi ela chamar meu nome uma última vez. Alguns finais não têm resoluções organizadas ou conversas finais catárticas. Alguns finais são apenas finais. Meu novo emprego acabou sendo exatamente o que eu precisava. Trabalho desafiador, colegas solidários e um recomeço onde ninguém me conhecia como o cara cuja esposa o traiu com o chefe. Mergulhei em projetos, trabalhando longas horas, não para evitar voltar para um apartamento vazio, mas porque genuinamente gostava do que estava fazendo. Pela primeira vez em anos, senti que estava construindo algo para mim, não para nós. 3 meses após a finalização do divórcio, encontrei Rebecca Cooper em uma cafeteria no centro. Ela me reconheceu imediatamente, gesticulando para que eu me juntasse a ela na mesa. Hesitei, então sentei-me à sua frente. Ryan Taylor, ela disse, estudando meu rosto. Você parece melhor do que da última vez que te vi. A última vez que ela me viu foi na sessão final de mediação para nossos respectivos divórcios, onde nos cumprimentamos brevemente com acenos sombrios de solidariedade. Como você está, Rebecca? Perguntei, genuinamente curioso. Ela sempre pareceu uma mulher gentil, presa em um casamento com um homem que não a merecia. Livre, ela disse sem rodeios, levantando a mão esquerda para mostrar o dedo sem aliança, e surpreendentemente bem com isso. As meninas estão prosperando na faculdade, a casa foi vendida por um bom preço, e eu consegui metade de tudo, incluindo a preciosa coleção de carros dele. Ela sorriu, uma expressão feroz e triunfante que transformou seu rosto. Acontece que Jason estava tendo casos há anos. A sua não foi a primeira esposa que ele se apropriou. Fiz uma careta com a escolha de palavras dela. Melissa não era inocente.
Rebecca fez um gesto desdenhoso. Claro que não. É preciso dois para dançar tango, como dizem. Mas Jason, ele tinha um sistema. Mulheres jovens e ambiciosas que reportavam diretamente a ele. Ele as orientava, promovia, fazia com que se sentissem especiais e, quando estavam devidamente gratas e impressionadas com ele fazia seu movimento. Ela tomou um gole de café. Você sabia que ele foi convidado a deixar a empresa? Muitas reclamações, muita responsabilidade. Eu não sabia disso. Havia me afastado de qualquer notícia sobre Jason Cooper ou Melissa meses atrás. E Melissa? Me vi perguntando, apesar do meu melhor julgamento. A expressão de Rebecca suavizou ligeiramente. Ela também saiu, mudou-se para Chicago, ouvi dizer. Recomeço. Assenti, sentindo uma mistura estranha de emoções. Alívio por ela estar fora, tristeza pelo que poderia ter sido, uma raiva persistente que finalmente começava a desvanecer. Pelo que vale, Rebecca disse, estendendo a mão para tocar a minha brevemente. Acho que você lidou com tudo com uma dignidade notável. A maioria dos homens teria ido pelo caminho da terra arrasada. Considerei isso, admiti, mas não é quem eu sou, ou quem quero ser. Rebecca sorriu, um calor genuíno em seus olhos. Bem, quem quer que você seja, Ryan Taylor, acho que você vai ficar bem. Enquanto caminhava para casa desde a cafeteria, percebi que ela estava certa. Eu ia ficar bem, melhor que bem, na verdade. A dor não havia desaparecido completamente. Duvidava que algum dia desaparecesse, mas tinha se transformado em algo manejável, algo que eu podia carregar sem ser esmagado por isso. Minha nova posição veio com uma oportunidade inesperada. Liderar um projeto que exigia colaboração frequente com um departamento diferente. Foi assim que conheci Laura, uma designer de produtos com uma mente afiada e um senso de humor ainda mais afiado. Ela não era nada como Melissa, usava meias descombinadas de propósito, colecionava câmeras vintage e tinha uma risada alta e desinibida que fazia as pessoas virarem a cabeça em restaurantes. Começamos como colegas, tornamo-nos amigos e, eventualmente, algo mais. Eu fui cauteloso no início, as feridas do meu casamento ainda frescas, mas Laura foi paciente, compreendendo minha hesitação sem levar para o lado pessoal. Todo mundo tem bagagem. Ela me disse uma noite enquanto caminhávamos ao longo do rio após o jantar. O importante é encontrar alguém que te ajude a carregá-la, não alguém que acrescente ao peso. 6 meses após o divórcio, recebi uma carta de Melissa. Ela havia sido encaminhada da minha caixa postal, embora eu não tivesse ideia de como ela encontrou esse endereço. Por um momento, considerei jogá-la fora sem ler, mas a curiosidade venceu. A carta era breve, apenas meia página. Ela escreveu que estava estabelecida em Chicago, trabalhando em uma nova empresa, fazendo terapia 2 vezes por semana. Ela se desculpou, não com o desespero implorante de suas tentativas anteriores, mas com um reconhecimento quieto da dor que causou. Não pediu perdão ou reconciliação. Simplesmente queria que eu soubesse que agora entendia o que jogou fora e que estava tentando se tornar alguém que não cometeria os mesmos erros novamente. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope, sem saber como me sentia sobre seu conteúdo. Houve um tempo em que tal pedido de desculpas teria significado tudo para mim. Agora, eram apenas palavras no papel de alguém que se tornou uma estranha. Não respondi. Não havia mais nada a dizer entre nós, mas também não joguei a carta fora. Coloquei-a em uma caixa com outros recuerdos daquele capítulo da minha vida, não para revisitar regularmente,
mas para reconhecer que aconteceu, que me moldou de maneiras tanto dolorosas quanto profundas. Às vezes, em momentos de silêncio, ainda penso em Melissa, não com saudade ou arrependimento, mas com uma espécie de curiosidade desapegada. Pergunto-me se ela encontrou o que procurava em Chicago. Pergunto-me se ela aprendeu algo com o que aconteceu entre nós. Pergunto-me se ela algum dia realmente me amou. Mas esses pensamentos vêm menos frequentemente agora, menos intensamente. Estão sendo substituídos por novas memórias, novas esperanças, novos planos para um futuro que eu não poderia ter imaginado um ano atrás. Na semana passada, encontrei Jen, a antiga amiga de Melissa, no supermercado. Ela parecia desconfortável ao me ver, mudando o peso de um pé para o outro enquanto trocávamos cortesias desajeitadas na seção de hortifruti. Você teve notícias dela? Jen finalmente perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Sim, eu disse com sinceridade. Ela me escreveu uma carta. Jen assentiu, mordendo o lábio. Ela me liga às vezes, tarde da noite, geralmente parece perdida. Não sabia o que dizer a isso. Senti uma pontada de algo, não satisfação com sua infelicidade, mas talvez um senso de justiça. Ações têm consequências, escolhas têm custos. Ela pergunta sobre você. Jen continuou, observando meu rosto cuidadosamente. Se você está saindo com alguém, se você alguma vez fala sobre ela. O que você diz a ela? Perguntei. A verdade, Jen respondeu. Que você parece feliz, que seguiu em frente. Assenti, apreciando sua honestidade. Eu segui em frente, Jen. Espero que ela também consiga. Enquanto me afastava, Jen me chamou. Ela se arrepende, sabe do que fez. Diz que foi o maior erro da vida dela. Parei, virando-me para encará-la. Provavelmente foi, concordei. Mas isso não muda nada. E não muda mesmo. Todo o arrependimento do mundo não pode desfazer o passado. Todas as desculpas não podem reconstruir a confiança quebrada. Todas as lágrimas não podem lavar as escolhas que fazemos e a dor que causamos. Melissa fez sua escolha, eu fiz a minha. Ambos temos que viver com as consequências. Mas aqui está a coisa sobre consequências. Elas nem sempre são punições. Às vezes, são oportunidades disfarçadas de finais. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que poderia acontecer com você acaba sendo exatamente o que você precisava para se tornar a pessoa que deveria ser. No dia seguinte ao encontro com Jen, levei Laura para jantar em um novo restaurante com vista para a cidade. Enquanto estávamos sentados frente a frente, a luz suave das velas refletindo em seu cabelo escuro, percebi algo profundo. Eu não estava mais carregando o peso do meu casamento fracassado. Não estava me definindo pela traição de Melissa ou pela minha resposta a ela. Estava simplesmente presente, aproveitando a companhia de alguém que me via claramente e gostava do que via. No que você está pensando? Laura perguntou, me pegando e encarando-a. No futuro, eu disse honestamente. E em como às vezes você precisa perder o que achava que queria para encontrar o que realmente precisa. Ela sorriu, estendendo a mão pela mesa para pegar a minha. Muito filosófico para uma noite de terça-feira. Tenho meus momentos, respondi, apertando seus dedos gentilmente. Mais tarde, naquela noite, enquanto voltávamos para o meu apartamento, nosso apartamento agora, na verdade, embora não tivéssemos oficialmente nos mudado juntos, Laura me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Você já se preocupa que o que aconteceu com Melissa possa acontecer novamente com a gente? Parei de andar, virando-me para encará-la sob o brilho de um poste de rua.
Eu costumava, admiti. Por muito tempo pensei que nunca mais confiaria em ninguém, que sempre estaria esperando o outro sapato cair. E agora? Ela pressionou, seus olhos procurando os meus. Agora percebo que viver assim não é realmente viver, eu disse. Não posso controlar o que outras pessoas fazem, só posso controlar como eu respondo. E escolho acreditar na possibilidade de algo bom, mesmo sabendo que pode doer novamente algum dia. O sorriso de Laura foi suave, compreensivo. Isso é muito corajoso. Balancei a cabeça. Não é corajoso, é necessário. A alternativa é se fechar completamente. E essa não é uma maneira de viver. Enquanto continuávamos andando de mãos dadas sob as estrelas, pensei na jornada que me trouxe até aqui. Do homem que ouviu sua esposa dizer, não me toque, e sentiu seu mundo desabar. Ao homem que foi embora sem dizer uma palavra e reconstruiu sua vida das cinzas do que foi perdido.